Gostaria de nominalmente apresentar aqueles que aqui estão na mesa principal aqui da nossa faculdade. Começo apresentando, então, o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, o grão-chanceler da nossa faculdade, o nosso diretor, o padre Everton, que está à direita do cardeal da faculdade, o secretário-geral da faculdade, o padre Ediclei, e gostaria também de registrar a presença aqui entre nós do diretor da Faculdade de Teologia, Nossa Senhora da Assunção, padre Boris, e também, especialmente, gostaria de saudar, em nome da faculdade também, o nosso estimado professor, padre Denilson Geraldo, e daqui a pouco também faremos a apresentação mais propriamente dita do nosso conferencista. Sejam todos bem-vindos e tem agora a palavra do nosso diretor da faculdade, nos acolhendo mais oficialmente neste momento acadêmico. Eminentíssimo, reverendíssimo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo e grão-chanceler da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, reverendíssimos padres, aqui presente conosco, o padre Boris, o padre Denilson, outros padres, irmãos nossos, prezados professores, professoras, caros alunos, também conosco nesta manhã, tantos outros ex-alunos de nossa faculdade, prezados senhores, prezadas senhoras, em nome da diretoria da Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, da Arquidiocese de São Paulo, apresento a todos a nossa saudação e manifesto nossa alegria pela presença dos senhores e das senhoras em nossa aula inaugural, por ocasião do início do segundo semestre deste ano de 2020. Imediatamente passo a palavra ao nosso grão-chanceler, para que possa fazer a abertura de nossa aula. Portanto, cabe desejar a todos uma boa manhã e uma boa aula. Um bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria estar nesta manhã com todos vocês, neste primeiro momento acadêmico do segundo semestre de 2020, um ano marcado por tantas novidades e tantos transtornos por causa da pandemia que nós estamos enfrentando, mas também, em outras palavras, um ano marcado por tantas descobertas, tantas novidades, e mostrando que nós temos muitas possibilidades, talvez inexploradas, para nós estarmos usando para o nosso trabalho, para nossas atividades acadêmicas e, por que não, nossas atividades religiosas e pastorais, assim como o mundo está usando para as atividades profissionais, de trabalho, atividades sociais e também acadêmicas. Por isso, a minha saudação a todos, mais uma vez, de modo particular, eu quero saudar os bispos conselheiros da nossa Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo, Dom Tarcísio Escaramuça, bispo de Santos, Dom Eduardo Vieira dos Santos e Dom José Benedito Cardoso, bispos auxiliares de São Paulo, que integram o conselho da faculdade. Saúdo também aos professores da nossa faculdade, neste momento, não aqui presentes, pelo menos a maioria não estão presentes, assim como não estão presentes fisicamente os alunos, mas certamente estão conectados, estão conosco. Eu vi que a sala se encheu e tem muita gente participando de longe deste ato acadêmico, desta aula inaugural. Assim também saúdo aos estudantes inscritos para este
segundo semestre na nossa Faculdade de Direito Canônico. Aqui temos três representantes dos estudantes da faculdade. Na pessoa deles, saúdo a todos, assim como também saúdo o Padre Boris, que é o diretor da Faculdade de Teologia, aqui em São Paulo, Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, que está ligada à PUC, e a Faculdade de Direito Canônico funcionam debaixo do mesmo teto. São, portanto, irmãs gêmeas, vizinhas, e para todos os efeitos estão sempre juntas, fisicamente até mesmo. Só agora, fisicamente distantes por causa da situação que enfrentamos. Saúdo com muita alegria a todos que se uniram a nós, estão se unindo a nós ainda nesta aula inaugural através das mídias e entraram na sala. A gente estava ouvindo os cliques de gente batendo a porta e entrando na porta. E enquanto nós aqui acertávamos um pouco a técnica, certamente estavam todos tomando cafezinho de máscara e tudo. E agora, então, dentro da sala, a sala virtual para acompanhar essa aula. Fico muito feliz em saber que nós temos gente de todo o Brasil que está nos acompanhando, em bom número, e até gente de fora do Brasil. Uma saudação muito especial ao Padre Denilson Geraldo, que vai ser o professor desta manhã, ele que é conselheiro geral da Sociedade do Apostolado Católico, dos Padres Palutinos, está em Roma e, portanto, também ele nos estará entretendo à distância, virtualmente, mas virtualmente presente. Nós começamos a fazer uma distinção. Nós temos fisicamente presente e virtualmente presente. Virtualmente presente é uma forma de presença também. Não é presença física, mas é presença sem dúvida. Pois bem, Padre Denilson, prazer vê-lo, ouvi-lo e tê-lo em nossa companhia no início desse ano letivo. Obrigado, Odílio. E a saudação à direção da Faculdade de Direito Canônico, a direção nova, que tomou posse agora há poucos dias, e devo dizer que é o primeiro ato acadêmico oficial, depois da tomada de posse, que essa direção está realizando com a aula inaugural, iniciando o semestre letivo. Saúdo, portanto, o Padre Everton Fernandes Moraes, diretor da faculdade, Padre Everton, Padre Ricardo Cardoso Anacleto, vice-diretor, e Padre Ediclei Araújo da Silva, que é o secretário-geral da Faculdade de Direito Canônico. A eles desejo novamente uma frutuosa e dinâmica gestão à frente da Faculdade de Direito Canônico. Aos professores e estudantes todos, desejo um bom semestre, mesmo considerando as condições excepcionais nas quais ainda nos encontramos e, pelo jeito, vamos nos encontrar por mais algum tempo. Cabe-me dizer apenas algumas palavras de incentivo a todos no início do semestre, deixando o tempo mais abundante para o palestrante Padre Denilson Geraldo. O estudo do direito canônico recebeu nova importância na formação qualificada de leigos, sacerdotes, diáconos e religiosos, em vista do bom serviço a ser prestado ao povo de Deus. E a nossa faculdade tem a vocação de oferecer aos estudantes que a procuram uma sólida formação em direito canônico. Desejo incentivar novamente os professores, estudantes e todos os interessados desta instituição acadêmica eclesiástica a fazerem dela um espaço de séria dedicação aos estudos, ao ensino, à pesquisa, à extensão, oferecendo à Igreja o seu serviço eclesial qualificado. O Papa Bento XVI, na conclusão do ano sacerdotal de 2010, falando aos seminaristas, ele dizia: esforcem-se para estudar bastante, aproveitem os anos de estudo, não se arrependerão. É certo que as matérias de estudo com frequência parecem muito distantes da prática da vida cristã e do serviço pastoral. Contudo, seria completamente equivocado colocar
sempre logo a pergunta pragmática: de que isto me servirá para o futuro? Isso terá alguma utilidade cultural? É na prática a pergunta que muitas vezes se faz. De fato, não se trata simplesmente de aprender as coisas evidentemente úteis, mas de conhecer e compreender a estrutura interna da fé na sua totalidade, de maneira que ela se torne resposta para as perguntas dos homens, que mudam do ponto de vista exterior de geração em geração, mas que permanecem, em última análise, as mesmas. Por isso é importante ir além das questões cambiáveis, mutáveis do tempo, aquelas questões práticas que mais interessam no momento, para responder às questões de fundo propriamente ditas, dizia o Papa. Em particular, sobre a importância do estudo do direito canônico, dizia ainda Bento XVI, abro aspas, é preciso também aprender a compreender e ouso dizer, a amar o direito canônico, na sua necessidade intrínseca e na forma de sua aplicação prática. Uma sociedade sem direito seria uma sociedade sem direitos. O direito é condição do amor. Fecha aspas. Talvez possa ser questionado se e como o estudo do direito canônico contribui com o atual esforço da Igreja para promover a tarefa urgente da nova evangelização. Também para responder a esta questão, sirvo-me de uma reflexão do Papa Bento XVI, feita no dia 9 de outubro, ainda de 2010, no segundo aniversário da promulgação do Código dos Cânones das Igrejas Orientais, diante de cardeais, patriarcas das igrejas de rito oriental e outras personalidades presentes. Dizia ele: caros amigos, no âmbito do atual esforço da Igreja para uma nova evangelização, o direito canônico, enquanto ordenamento peculiar e indispensável da vida eclesial, não deixará de contribuir eficazmente para a vida e a missão da Igreja no mundo, se todos os componentes do povo de Deus souberem interpretá-lo sabiamente e aplicá-lo fielmente. Fecho aspas. Os que estudam na Faculdade de Direito Canônico vão dedicar-se ao serviço da justiça eclesiástica para assistir e orientar o povo de Deus de modo competente e qualificado para assegurar a todos a justiça na verdade e na caridade. E ainda uma vez cito as palavras de Bento XVI no discurso aos membros do Tribunal da Rota Romana em 29 de janeiro de 2010, referindo-se à necessária relação entre justiça, caridade e verdade. Abre aspas. Nota-se uma difusa e enraizada tendência, mesmo se esta não é sempre manifestada, a contrapor a justiça à caridade, como se uma excluísse a outra. Referindo-se especificamente à vida da Igreja, alguns acham que a caridade pastoral poderia justificar qualquer passo para, por exemplo, declarar a nulidade do vínculo matrimonial, com o objetivo de favorecer as pessoas que se encontram em situação matrimonial irregular. A própria verdade, mesmo se invocada com palavras, tenderia assim a ser vista numa ótica instrumental, que a adaptaria de caso em caso às diversas exigências que se apresentam. Sem respeito à verdade, não há justiça, dizia o Papa. O direito canônico não é, portanto, um mero instrumento técnico ao serviço de todo tipo de interesse subjetivo, invocando o direito para alcançar determinados objetivos, mesmo não fundados na verdade, esses outros objetivos. É necessário que o direito seja sempre considerado na sua relação essencial com a verdade. Na Igreja, a atividade jurídica tem como fim a salvação das almas e constitui uma participação peculiar na missão de Cristo Pastor, enquanto procura colocar em prática a ordem querida pelo próprio Cristo. Isto, parafraseando palavras do Papa São João Paulo II, na sua locução à Rota Romana, em 18 de janeiro de 1990, lá se vão já 30 anos. Mas
sempre permanece válido. O direito não pode fazer a menos da verdade portanto, o direito deve sempre se basear na verdade. E o direito em relação à justiça. Os pós-graduados em direito canônico estarão se defrontando nos tribunais eclesiásticos em situações muito concretas, onde a prática do direito não pode negar nem desmentir o Evangelho. Há que ser respeitada a relação do direito com a justiça. O processo e a sentença estão relacionados de maneira fundamental com a justiça e estão a seu serviço. Na mesma locução ao juiz do Tribunal da Rota Romana, acima referida, Bento XVI, em 2010, recomenda aos operadores da justiça, aspas, todos aqueles que trabalham no campo do direito, cada um conforme a própria função, devem deixar-se guiar pela justiça. Penso, portanto, nos advogados, que devem dar toda atenção não apenas à verdade das provas, mas ainda devem evitar cuidadosamente assumir como representantes de confiança o patrocínio de causas que, segundo sua consciência, não sejam objetivamente sustentáveis, não sejam justas. Enfim, direito e caridade. Quem administra a justiça não pode prescindir da caridade. O amor a Deus e ao próximo deve iluminar toda a atividade, mesmo aquela aparentemente apenas técnica e burocrática. A esse respeito, ensina o Papa Bento XVI, na encíclica Caritas in Veritate, aspas, a tensão à caridade ajudará a lembrar que estamos sempre diante de pessoas marcadas por problemas e sofrimentos. Também no campo específico do serviço judiciário, vale o princípio segundo o qual a caridade vai além da justiça. Contudo, não se pode deixar de reafirmar que toda obra de caridade autêntica requer uma referência necessária à justiça. Quem ama com caridade os outros, acima de tudo, é justo para com eles. A justiça não é contrária à caridade, mas é inseparável dela e intrínseca a ela. Com essas palavras, eu queria, mais uma vez, incentivar a todos, professores, estudantes interessados no direito, servidores do direito, nas suas dioceses e nos seus organismos, nos tribunais eclesiásticos, sobretudo, a terem presentes esses princípios fundamentais da aplicação do direito e do estudo do direito. E com isso eu desejo mais uma vez a todos um bom semestre acadêmico e também um bom semestre de trabalho, quem já está no serviço direto à justiça como pastoral da justiça. Muito obrigado e a todos uma boa aula. Obrigado, Alzira. Obrigado, Dom Odilo. Justiça, verdade e caridade. Palavras motivadoras e também norteadoras para desenvolvermos do melhor modo possível os trabalhos, as reflexões da ciência canônica em nossa faculdade. Neste segundo momento, gostaria de apresentar um pouco o currículo do nosso conferencista, o professor, doutor, padre Denilson Geraldo. Padre Denilson Geraldo, doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, atualmente na Sociedade do Apostolado Católico Palutinos, ele é membro do Conselho Geral, presidente da Comissão Jurídica Internacional dos Palutinos, diretor do Instituto São Vicente Pallotti de Roma. Também é coordenador, atualmente, da nova edição do Código de Direito Canônico pelas edições CNBB. É membro da Comissão Jurídica Internacional da Associação União do Apostolado Católico e membro da Comissão Jurídica da União dos Superiores Gerais, com sede em Roma. Foi professor
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da Unisal, dos Salesianos, e de São Paulo, da Faculdade de São Bento, Mosteiro Beneditino, e de São Paulo, também a Faculdade de Direito Canônico. Atualmente é professor do Instituto de Direito Canônico de Santa Catarina e do Instituto de Direito Canônico de Londrina. É editor responsável da revista Postulado Universale de Roma e da revista Ciência Canônica de Santa Catarina. Membro do corpo científico e parecerista de diversas revistas científicas no Brasil. Também ele é membro da Sociedade Brasileira de Canonistas, possui mais de 40 publicações em periódicos científicos, livros na área de direito canônico e diversas publicações em jornais e revistas. Presta assessoria jurídico-canônica a institutos religiosos e dioceses. Participou já também de entrevistas e debates em programas de televisão, TV Globo, SBT, TV Bandeirantes, Rede Vida, TV Século XXI e em diversas rádios. Exerceu a atividade pastoral por 15 anos na Arquidiocese de São Paulo. Ao Padre Denilson, nós damos as boas-vindas e agora também apresentamos como será também o procedimento agora nesse segundo tempo, né? Teremos a primeira parte com a exposição do tema, o tema que foi refletido e acordado entre a direção e com insistência também veemente do nosso diretor, o Padre Everton, um tema muito pertinente para a reflexão desse tempo em que nós também precisamos aprofundar mais a vida e o desenvolvimento da ciência canônica. O tema que vai ser proferido agora pelo nosso conferencista é a eclesialidade e a metodologia da ciência canônica. Padre Denilson fará a exposição de 1 hora, aproximadamente, e depois, no segundo momento, teremos aqui a ajuda dos nossos alunos para nos ajudar, você que quer participar conosco, quer apresentar questões ou perguntas, ou alguns apontamentos, nós teremos também esse tempo, né, de aproximadamente 30 minutos para questões assim mais pontuais referentes ao tema de hoje. Padre Denilson, bem-vindo e uma boa conferência para o senhor e para todos nós. Muito bem. Bom, muito bom dia a todos. Inicialmente, a Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Sou muito grato, Dom Odilo, pelo convite que me foi dirigido através do diretor da faculdade, o padre Dr. Everton Fernandes de Moraes, o vice-diretor, padre Dr. Ricardo Cardoso Anacleto, e também pelo padre mestre Ediclei Araújo da Silva. Me alegra muitíssimo porque foram meus alunos e agora assumindo a direção da faculdade, fico muito contente por isso, em que, de fato, os frutos já começam a chegar, não? Então, Dom Odilo, agradeço muito o convite feito aí pela faculdade e de estarmos hoje, essa manhã, juntos aqui. Uma saudação também aos professores, funcionários da faculdade, e especialmente também aos estudantes e a todas as pessoas interessadas, não, de um certo modo, que nos assistem agora nesse tema de direito canônico, que é a metodologia da ciência canônica. Também gostaria, como foi ressaltado no início, né, eu gostaria também de a nossa comunhão com todas as pessoas, famílias, vítimas do coronavírus, dessa situação pandêmica que todos nós estamos vivendo no mundo inteiro, a nossa oração, a nossa solidariedade também, com todas as famílias que passam por esta grande dificuldade e que nós fazemos, então, esta solidariedade na caridade e em Cristo. Bem, o tema da conferência, ela me foi pedido pela faculdade, a eclesialidade e a metodologia da ciência canônica,
foi um artigo publicado, que eu publiquei na revista Scienza Canonica. Scienza Canonica é uma revista do Instituto de Santa Catarina e foi publicado no número 4. Então, todas as informações de rodapé, notas, daquilo que eu vou colocar, apresentar, podem ser encontradas ali nesse artigo. A revista número 4, que é online, uma revista científica, que está online e acesso gratuito, né? Pois bem, então, qual vai ser, então, o roteiro do nosso diálogo hoje? O roteiro do nosso diálogo, apresento aqui, né? Aqui esse é o tema do artigo, mas também da nossa conferência hoje. E o roteiro vai ser esse daqui, então. Então, nós vamos, inicialmente, apresentar o ambiente eclesial que foi desfavorável à ciência canônica. O que nós queremos ver, o que nós queremos apresentar a ciência canônica e o seu método. Qual o método de estudo da ciência canônica? O ambiente eclesial que foi desfavorável à ciência canônica, seja antes do concílio, mas principalmente após o concílio. O que aconteceu ali para esse ambiente ser desfavorável? A relação do código SIC, né? O código com o Vaticano II, isso é fundamental a gente sempre ressaltar. Depois, a metodologia jurídica canônica que está ancorada no mistério da Igreja. Essa é uma afirmação conciliar. E esse é o fundamento ontológico do direito canônico que tem consequências depois na sua metodologia. A ciência canônica como disciplina teológica, né? Tivemos aí algumas escolas que andaram nessa direção. Nós veremos pela apresentação que esse foi uma tentativa, mas não é esse o caminho que nós queremos fazer. Nem mesmo a metodologia jurídica, ou melhor, a ciência canônica como disciplina pastoral, ela tem, evidentemente, a finalidade missionária pastoral, mas não é uma disciplina pastoral, o direito canônico. Então, nós vamos procurar definir o que é uma metodologia jurídica. Como que se estuda o direito? Ou como que se usa o direito? O que esse instrumental, essa ciência, pode oferecer à Igreja e à sociedade? Uma proposta metodológica, né, para a ciência canônica, e depois os estágios de conhecimento da ciência canônica e atual normativa para os estudos de direito canônico, que vão tratar justamente a Veritatis Gaudium, publicada, então, pelo Papa Francisco. Bom, o ambiente eclesial. Vamos então iniciar pelo ponto número 1. O ambiente eclesial é desfavorável à ciência canônica. Então, aqui nós temos a ênfase, a autonomia legislativa da Igreja, que foi principalmente no século XIX. Essa autonomia foi bastante enfatizada, que deu ênfase também à doutrina do ius publicum ecclesiasticum e o conceito de uma eclesiologia como sociedade juridicamente perfeita. Vem o Concílio Vaticano II, depois uma certa desvalorização do direito, não? Nos anos que seguem ao concílio, que tem também consequências sobre a compreensão da natureza eclesial do direito, essa desvalorização do direito. E depois, o que nos diz, então, a Christus Dominus, número 44. Muito bem. Então, o que aconteceu logo no início, esse ambiente desfavorável à ciência canônica? No século XIX, nós temos, então, o quê? Uma acentuada independência que foi, de certo modo, muito positiva da Igreja como uma sociedade soberana, dotada de um poder jurídico, de origem divina, evidentemente, mas radicalmente autônomo a respeito do poder da autoridade política. Ou seja, a Igreja tem o seu direito, tem as suas instituições e, portanto, essa defesa ela também se deu através de teólogos e canonistas que desenvolveram esse conceito
do direito público da Igreja, os autores do chamado Ius Publicum Ecclesiasticum. Elaboraram essa noção de sociedade juridicamente perfeita. Ou seja, o que significa isso? Que a Igreja é uma sociedade plenamente autônoma, com seus fins e com seus métodos, assim como é também o Estado. Esse conceito é muito utilizado também pela diplomacia, evidentemente, né? Acentuando, então, a autonomia da própria Igreja. Bem, nós chegamos com apenas uma pincelada, outras informações podem ser encontradas aí no artigo, mas nós chegamos, então, quando João 23 convoca, então, o concílio, em 25 de janeiro de 59, juntamente com o concílio, João 23 convoca um sínodo para a Igreja de Roma e também a reforma do Código de Direito Canônico. De certo modo, quando conclui, vai se dando o concílio, os documentos conciliares, de certo modo, revogam implicitamente, ou ao menos limitam, a ação do Código de 17. Essa é uma realidade. Seja durante o concílio, os documentos vão, de certo modo, limitando a ação do Código 17, devido aos decretos que vão sendo promulgados. Neste processo de progressiva saída do Código 17, que já tinha sido pedido, determinado pelo próprio João 23, quando ele convoca o concílio e também a reforma do Código 17, foi sendo formado nesse contexto o ambiente para desvalorizar o direito canônico, como se fosse um dos grandes defeitos da Igreja que seria necessário corrigir. Nessa época, temos aí o papado de Paulo VI, que viveu intensamente esse período e alertou para duas perigosas consequências sobre a própria natureza da Igreja, né? Esse é um discurso também de Paulo VI, o Dom Dilo, na sua fala introdutiva, o Dom Dilo salientou o discurso da Rota, né? Também gostaria de enfatizar isso, que se nós quisermos conhecer a história do direito, uma chave de leitura para a história do direito são os discursos dos papas ao Tribunal da Rota, que acontece sempre entre 20 a 30 de janeiro, no início dos trabalhos do ano dos trabalhos da Rota Romana. Os discursos desde Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, nós podemos compreender a história do direito canônico, porque ali os papas fazem uma aplicação muito clara no contexto da Igreja e ao contexto da cultura das leis da Igreja. É muito interessante ver a história do direito canônico a partir dos discursos da Roma. Bem, Paulo VI, num discurso, então, à Rota, no ano de 71, Paulo VI que diz que a primeira consequência desta rejeição ao direito canônico, que estava sendo vivido no período pós-concílio, é de atribuir uma prioridade tal à comunidade que menospreza o aspecto potestativo da Igreja, com acentuado descrédito, evidentemente, das funções canônicas. E a segunda consequência foi a acusação de jurisdicismo. Nós sabemos, então, o jurisdicismo é o sentido pejorativo, né, das leis, a tradição e a praxis normativa da Igreja. Isso é uma questão interessante, né? Nós temos aí nesse período um descrédito tal que toda a história legislativa da Igreja, e nós devemos dizer que são 2000 anos de história do direito, né? O direito nasce desde o início da primeira comunidade cristã, sem contar que o direito canônico recebe uma grande influência, seja do direito romano, principalmente, então poderíamos retroagir até mesmo antes. Pois bem, toda essa tradição normativa da Igreja foi qualificada como jurisdicismo, ou seja, algo que seria necessário se libertar dela.
vigorou essa crítica a uma eclesiologia quase exclusivamente jurídica, que foi dominante no período pré-conciliar, evidente. E a eclesiologia do Vaticano II, corpo místico de Cristo, a teologia do laicato, a eclesiologia do povo de Deus, o tema da igreja como sacramento de salvação, o tema da igreja comunhão, a redescoberta nos primeiros anos do concílio da colegialidade episcopal, o surgimento do movimento ecumênico, tudo isso foi decisivo para uma eclesiologia que não fosse exclusivamente jurídica. Aqui nós temos aquele provérbio muito conhecido no Brasil, junto com a água, jogou a criança fora. Não? É necessário considerar que uma eclesiologia somente do ponto de vista jurídico é limitadíssima, não consegue responder a todas as necessidades que a igreja tem. No entanto, ignorar por completo o direito seria o outro extremo. E as coisas andaram mais ou menos nessa direção. Então, todos esses temas eclesiológicos sublinhavam os limites de uma eclesiologia de sociedade juridicamente perfeita, ou seja, contudo, este justo, podemos dizer entre aspas, né? Este justo antijuridicismo, ou esta justa crítica a uma eclesiologia marcada somente pelo aspecto do direito, tendeu a identificar o jurídico com o antiteológico e o jurídico com o pré-conciliar ou até mesmo com o anticonciliar. As coisas andaram por essa direção. O concílio procurou responder às perguntas eclesiológicas já lá do Montini, né? Papa Montini, na primeira sessão conciliar. O que é a igreja? O que faz a igreja? Essas perguntas colocaram uma reflexão para o direito, sobre a natureza e a função do direito canônico na vida e na ação da igreja. O concílio foi um exercício para expor a natureza da igreja através de cada pormenor dos seus documentos: liturgia, formação sacerdotal, vida dos padres, vida religiosa, teologia do laicato, ecumenismo, as relações com o judaísmo, com as religiões, a liberdade religiosa, tudo isso. O concílio foi dando, foi expondo a natureza da igreja através desses documentos. E Paulo VI recordou, também num discurso do Tribunal à Rota, que o próprio concílio decretou a revisão do Código de Direito Canônico em Christus Dominus, lá no número 44, lá logo no final do decreto, né? Que atendesse a critérios mais ligados à missão pastoral da igreja e às exigências legítimas da vida moderna. Portanto, é inapropriado dizer que qualificar o direito canônico como anticonciliar, qualificar o direito canônico como pré-conciliar. Por quê? Porque o código é filho do concílio. Essa é a questão principal. Sem o concílio, nós não teríamos este código. Esse número 1, então, essa primeira parte, o ambiente eclesial desfavorável à ciência canônica, nós vimos, então, que, de fato, houve uma autonomia legislativa da igreja, foi de tal modo acentuada pela doutrina do ius público eclesiástico, que veio a noção da sociedade juridicamente perfeita, e quando o concílio, com o concílio, de certo modo, o Código de 17 vai saindo de cena, não, mas nós temos que esperar quase 20 anos para a promulgação do Código de 83, e nesse espaço entre a conclusão do concílio e o Código de 83, se desenvolve uma verdadeira desvalorização do direito, com consequências sobre a compreensão da natureza eclesial do direito canônico, que o direito canônico tem a sua natureza eclesial, que foi, então, determinada lá pela Christus Dominus. O número 2 é a relação do Código com o Vaticano II. Então, vejamos, nós temos dois aspectos aqui que eu gostaria de apresentar. Primeiro,
que o código SIC, né? Para quem não é da área do direito, esteja nos assistindo, o Codex Iuris Canonici, ou seja, é uma designação sempre que os canonistas usam, SIC 1983, ou CECEL, que é o Código Oriental. Então, o Código de Direito Canônico é uma afirmação do Papa João Paulo II, o último documento do concílio, e a hermenêutica da descontinuidade da renovação, que é uma reflexão do Papa Bento XVI. Então, vejamos. Ora, João Paulo II, em 84, também num discurso à Rota, ele afirma que o fruto de longo trabalho, paciente, o Código de Direito Canônico de 83, um ano após a promulgação, que o próprio João Paulo II promulgou, é fruto de longo trabalho, é um paciente e esmerado. O Código de 83. Foram quase 20 anos de preparação desse código. Na verdade, diz João Paulo, este código representa um guia autorizado para a aplicação do concílio. Porque o código é filho do concílio, é fruto do concílio. E poderia, aliás, considerar-se, abre aspas, como o último documento do concílio. São palavras de João Paulo II. Evidentemente, aqui poderia se fazer diversas observações, mas é clara a intenção do Papa João Paulo II aqui, foi clara, de demonstrar a ligação necessária de que o código é fruto do concílio. Sem o concílio, não teríamos o código. Não seria possível fazer um código de direito canônico antes do concílio. Por quê? Porque o código traz a sua natureza eclesial. Tem a sua natureza eclesial. Pois bem, Bento XVI, em 2005, no discurso também à Cúria Romana, ele considerou esses dois modelos de hermenêutica, ficou muito conhecido esse discurso, aplicadas ao concílio, a hermenêutica da descontinuidade ou de ruptura e a hermenêutica da renovação. Evidentemente que a hermenêutica da renovação, houve uma renovação, uma continuidade do único e mesmo sujeito, que é a igreja, né? Então, houve uma hermenêutica da renovação. Isto para, então, compreender, para abrir de que o Código de Direito Canônico, ele é, então, fruto do Concílio Vaticano II. Tá bem? Número 3. A metodologia jurídica canônica ancorada no mistério da Igreja. Veremos, então, a afirmação de Optatam Tutius, número 16. Depois, a lei canônica e a sua relação com a fé, aqui é Bento XVI. A chave hermenêutica aplicada ao cânon 17, que nos dá ali a chave hermenêutica para a compreensão do direito e a ciência canônica. Evidentemente que a aplicação do direito e a hermenêutica canônica também é um sentire com a eclésia, porque se faz direito canônico dentro, na igreja e com a comunidade, e com a igreja. No entanto, é necessário ressaltar, e aqui nós vamos, de certo modo, entrando numa definição da metodologia, é necessário ressaltar a autonomia da ciência canônica. Portanto, o direito é ciência e tem a sua autonomia. Então, vejamos nesse número 3, de que o decreto conciliar Optatam Tutius, número 16, afirma que a posição do direito canônico é de atender ao mistério da Igreja, segundo a Constituição Dogmática da Eclésia, promulgada pelo próprio concílio. Ora, esta afirmação conciliar coloca em primeiro plano em primeiro plano, temas estritamente científico-técnico do direito. No entanto, a metodologia de estudo, de aplicação do direito canônico à vida da Igreja e como ciência, ela encontra a sua fundamentação ontológica
neste documento conciliar, que é o Pitatam Totius número 16. Ora, na realidade, diante das posturas de ataque à juridicidade da Igreja, de desvalorização da própria ciência canônica, o concílio fundamentou a natureza da ciência canônica no mistério da própria Igreja. E isso tem consequência na metodologia científica canônica. Bento XVI, então, no ano da fé, né, nas comemorações do cinquentenário da abertura do Código do Concílio Vaticano II, melhor, o cinquentenário em 2012, ele refletiu novamente sobre essa interpretação e aplicação da lei canônica e a sua relação com a fé. Veja, então nós temos aqui a aplicação da lei canônica e a relação que tem isso com a fé, assim como a necessária relação do direito com a comunhão e a missão da Igreja, que não pode ser ignorado. Assim, se torna possível, palavras de Bento XVI, uma hermenêutica que seja autenticamente jurídica, no sentido de que, pondo-se em sintonia com o significado próprio da lei, aí que nós vamos para o cano 17, né? O significado próprio da lei, pode-se fazer a interrogação crucial sobre o que é justo em cada um dos casos. Esta chave interpretativa é considerada no Código de Direito Canônico, quando estabelece o uso dos meios hermenêuticos, iniciando pelo significado próprio das palavras, considerado no texto e no contexto, conforme o cano 17, não como mera prática. Esta chave interpretativa hermenêutica não é uma mera prática lógica, mas como ação do corpo eclesial que permite adentrar ao verdadeiro sentido da letra da lei. Esta interpretação da lei canônica é elaborada na Igreja. Por isso nós falamos, então, que a lei canônica é um sentire cum ecclesia. Em outras palavras, o direito canônico existe para atender ao mistério da Igreja, segundo a Constituição da Eclésia, promulgada pelo próprio concílio. É um direito que faz parte da natureza da Igreja e não extrínseco a ela. Caso contrário, seria um conjunto legislativo unicamente organizativo das relações humanas. É interessante notar que esse conceito do direito como somente do ponto de vista organizativo é muito presente ainda em diversas partes da própria Igreja, dizendo o seguinte: é necessário o direito canônico para dar organização, para colocar um pouco de luz nas coisas, que o direito nos ajuda. Esta característica meramente organizativa do direito e das relações humanas não foi o que disse o concílio, porque o direito está a serviço, está justamente para atender o mistério da Igreja. Porém, será necessário sempre reafirmar a autonomia dessa ciência canônica, que é dotada de método próprio, que não se identifica nem com a teologia e não se identifica, também não é uma disciplina pastoral. Bem? Bom, o que nós vimos então, neste número 3, né, de que o decreto Optate Totius, número 16, salientou isso, que o direito canônico está para atender ao mistério da Igreja, que a lei canônica tem a sua relação com a fé, a chave hermenêutica do Código de 17, a letra, ou seja, a letra da lei no texto e no contexto, que é a primeira chave hermenêutica, conforme o cano 17, é também um sentire cum ecclesia. E tudo isso temos que considerar ainda como metodologia jurídico-canônica a autonomia da ciência canônica. O ponto número 4 vai tratar, então, da ciência canônica como disciplina teológica. Nós temos aqui a Escola de Munique, o método jurídico que não poderia ser aplicado ao direito,
e a identificação entre teologia e direito canônico. Tá? Vejamos então um pouco esta tentativa de superar aquela crise que foi no período pós-conciliar. Tinha uma crise tão forte de negação, rejeição, desvalorização do direito, que foram surgindo também escolas, um pouco antes também do concílio, foram surgindo um pouco escolas também que tentaram dar uma fundamentação para o direito canônico. Mas lembremos, quem deu a fundamentação para o direito canônico, atualmente, é Concílio Vaticano II, Optatum Tutius, número 16. É ali que está o fundamento. No entanto, a Escola de Munique, também quando teve uma tentativa através do Mordorf, né? Esse é um grande autor da Escola de Munique, em que ele foi uma das primeiras considerações sistemáticas da ciência canônica como disciplina teológica. O contexto era essa crise, né, como estava dizendo, de aceitação do direito nos ambientes católicos, gerada por essa eclesiologia acentuadamente jurídica e a dificuldade do próprio direito de se articular com a visão eclesiológica que acentuava praticamente o ius público eclesiástico. Então, o Mordorf é um autor em que ele apresenta o direito eclesial como uma realidade teológica que pertence intrinsecamente à Igreja. Ora, nessa perspectiva, se nós considerarmos o direito como uma realidade teológica e não como uma ciência autônoma, e é essa linha de raciocínio que eu estou fazendo, que o direito é uma ciência autônoma, porque tem método e tem objeto próprio, não é uma disciplina da teologia, mas é uma ciência autônoma, por isso que tem faculdade de direito canônico, porque é uma ciência. Então, nessa perspectiva, o direito canônico é considerado como uma disciplina, quando considera como uma disciplina teológica, ou a ciência canônica seria uma disciplina teológica com método jurídico. Consequentemente, o método não poderia ser aplicado ao direito canônico de modo autônomo, como ciência autônoma, que o direito é, mas o direito estaria subordinado ao método teológico. No entanto, a teologia, ela tem o seu próprio método, que não se identifica com o direito, evidente, e nem o direito. O método do direito também não se identifica com o método da teologia, porque são ciências próprias. Então, nesse sentido, então, número 4, a ciência canônica como disciplina teológica foi tratada pela Escola de Munique. O método jurídico, segundo essa escola, não poderia ser aplicado ao direito canônico. Então, nós vamos insistir em que a ciência canônica tenha um método jurídico e não de outra ciência. É sempre jurídico o método. E procurou, então, identificar justamente a teologia com o direito. E essa identificação nós não fazemos. Nós temos que trabalhar sempre a questão da interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, falaremos um pouco mais à frente, mas não a identificação, porque são duas ciências autônomas, no sentido que tem objeto e método próprio. O número 5 é a ciência canônica como disciplina pastoral. Aqui, então, foi para superar essa crise do direito, principalmente após o concílio, foi a tentativa de submeter o jurídico às necessidades pastorais. Então, a pastoralidade do Vaticano II teria que ser considerada pela ciência canônica sem perder a formalidade jurídica. E aqui nós começamos a entrar no pensamento de Francisco. E para o Papa Francisco, a dimensão pastoral do direito, ou melhor, o direito tem a sua dimensão pastoral e ele pede constantemente a conversão pastoral das estruturas eclesiásticas. Isso é claro em Francisco, constante. A dimensão pastoral do direito
e também a conversão das estruturas eclesiásticas. Então, vejamos, esse número 5. Então, historicamente, a ciência canônica foi direcionada a dar uma resposta às críticas provenientes daquela visão antijurídica, que na realidade refletia uma visão de que o jurídico não faz parte da natureza da igreja. Essa é a questão, né? Ora, uma saída para essa situação eclesial foi submeter o jurídico às necessidades pastorais. Além do mais, seria um modo de apresentar a perspectiva canônica em consonância com o espírito pastoral do Vaticano II. É muito atraente a proposta. Contudo, nessa perspectiva, o método jurídico, e é aqui que está a questão, o método jurídico do direito continua sendo algo que desfigura a igreja, porque não faz parte, então, não faz parte, a natureza do direito não é assim apresentada. Ora, o direito canônico, novamente, Paulo VI, que viveu intensamente esse período, afirma que o direito canônico teve uma notável influência, seja do direito romano, mas que a nova codificação canônica foi impelida a caminhar com o espírito pastoral do concílio, sem perder a formalidade jurídica. Isso que é importante a gente salientar e enfatizar. A ciência canônica tem finalidade missionária pastoral, mas o método da ciência canônica é a formalidade jurídica. Ora, o Papa Francisco tem insistido nessa dimensão pastoral do direito. Em suas alocuções, por exemplo, ao Tribunal da Rota, uma delas, né, Francisco diz que essa alocução é de 2014. Então, nessa alocução, o Santo Padre diz que o juiz é servidor da justiça, animado de caridade pastoral, também desempenha a função judiciária. Quando desempenham, ele diz: não esqueçais que sois pastores. Então, o juiz é pastor, evidente, desempenha uma ação pastoral. Francisco também exige que haja uma conversão pastoral das estruturas eclesiásticas e também que as pessoas que procuram a igreja, ou melhor, procuram principalmente o tribunal eclesiástico para, principalmente os casos de nulidade matrimonial, isso tudo é também um trabalho pastoral da própria igreja. Um outro discurso do Francisco foi durante o encontro da Sociedade para o Direito das Igrejas Orientais, em que o Papa Francisco considerou o direito canônico essencial para o diálogo ecumênico, evidente. Não, mas esse é um ponto muito interessante do direito. Quem pensa que o direito canônico não tem uma influência sobre o ecumenismo está completamente enganado. Porque o direito canônico dá, de fato, critérios, análise para o diálogo ecumênico, segundo a tradição jurídica da própria igreja, e o Papa recordou isso no encontro, né, aos juristas, né, e é necessário o direito para o diálogo ecumênico, principalmente com as igrejas ortodoxas. Ora, desse modo, podemos dizer que, para o Papa Francisco, principalmente porque ele enfatiza constantemente a necessidade da pastoralidade do direito, o direito canônico, seguindo o decreto conciliar, pertence à natureza da igreja e possui um método próprio, mas com uma finalidade pastoral, missionária e também apostólica. Então, este número 6, né, que nós vimos, o melhor, número 5, a ciência canônica como disciplina pastoral. Então, nós vimos que submeter o jurídico às necessidades pastorais, sem utilizar o método jurídico, não é o caminho. A pastoralidade do Vaticano II, sempre enfatizada, sem perder a formalidade jurídica, pela ciência canônica. Aqui está, a formalidade jurídica pela ciência, pelo direito canônico. O que o direito canônico não pode perder é a formalidade jurídica. Porque se ele perder, ninguém terá.
porque é próprio dessa ciência, é próprio do direito. E Francisco, então, enfatiza a necessidade da dimensão pastoral do direito e a conversão pastoral das estruturas eclesiásticas. O número 6, então, vamos agora, então, já entrando nesse conceito da metodologia jurídica da ciência canônica, a ontologia da ciência canônica, né? Essa expressão na história da justiça inerente à natureza da Igreja e o saber cientificamente jurídico. Então, este número 6, fundamentado, então, novamente, no Decreto Conciliar Optatam Totius, número 16, a possibilidade de compreender a ciência canônica a partir do mistério da Igreja, sem deixar a sua especificidade jurídico-canônica, nos leva à ontologia da ciência canônica, que é científica e expositiva. Esta linha de reflexão evidencia que o direito canônico é uma expressão na história da justiça inerente à natureza da Igreja. Deste modo, a ciência canônica continua sendo um saber cientificamente jurídico, não teológico. Não é um saber teológico o direito canônico. Pressupõe e está em diálogo. Mas o saber cientificamente jurídico, porque será determinado a partir de uma ótica precisa, ou seja, sob a razão da justiça. Em resumo, para estabelecer o método da ciência canônica, considerando a fundamentação ontológica desta ciência no mistério da Igreja, não apenas como um conjunto lógico de leis, mas a fundamentação ontológica está no mistério da Igreja, colocada pelo concílio, é inapropriado considerar a ciência canônica seja como uma disciplina teológica, seja como uma disciplina da ciência pastoral. Então, o que nos leva nesse número 6, né, que nós vimos, esta ontologia da ciência canônica, que é uma expressão na história da justiça inerente à natureza da Igreja e que tem um saber cientificamente jurídico. Número 7, fazemos então uma proposta metodológica para a ciência canônica, né? Vejamos então a crise e a visão redutiva do direito que passou, ou em muitos lugares ainda muito presente, método para tratar das questões muito determinadas que o direito tem que ter, relação, aqui eu faço uma analogia entre o médico e a medicação ao paciente, né? Eu peguei lá quem faz essa analogia é o D'Agostino, né? Método jurídico e objeto de análise é a dimensão jurídica da Igreja, essa é a razão metodológica, e o método que deriva do próprio objeto. Bem, nesse número 7, uma proposta metodológica para a ciência canônica. Então, essa crise vivida pela ciência no período pós-conciliar não foi superada por uma visão do direito, por uma visão redutiva do direito canônico como um mero conjunto de cânones e normas formalmente em vigor, ou como um simples instrumento técnico, organizativo, que poderia servir às mais diversas finalidades. Não é essas propostas não poderiam superar a crise que o direito canônico viveu após o concílio. Portanto, é necessário elaborar a ciência canônica com consequências práticas que derivam de um método para tratar questões determinadas. Em outras palavras, o jurista ou canonista, como cada um preferir, é aquele cultivador de uma ciência prática e que se
que se aplica a questões concretas. Assim nos perguntamos, já que a ciência canônica tem seu próprio estatuto epistemológico, qual o método apropriado para esta ciência? Então, a relação epistemológica entre o jurista e as leis é análoga à relação entre o médico e a medicação ao paciente. Mas a finalidade da medicina não é a prescrição de remédios, e sim a cura do enfermo. Ora, o jurista utiliza o método jurídico e trabalha com as leis para que, através de tais instrumentos, haja justiça e, consequentemente, como dizia o Dom Dilo no início, né, que também pressupõe, o amor pressupõe a justiça e não exclui a justiça. Então, através da lei e da normativa canônica, instrumentos para que haja a justiça nas relações interpessoais. E, em nosso caso, nas relações entre os membros e as instituições da comunidade eclesial. Ora, na reflexão sobre o objeto formal da ciência canônica, então devemos considerar duas questões. A primeira questão é não ignorar que a ciência canônica é jurídica e o método a ser utilizado é especificamente jurídico. Olha, pessoal, eu digo aqui com toda a simplicidade e com muita clareza. Os estudantes de direito canônico nem sempre entendem isso aqui logo de cara. Principalmente quando vai se fazer uma tesina, doutorado, mestrado. Então, qual é o objeto de estudo de uma tesina, do mestrado, do doutorado? O objeto de estudo é a lei. É a lei. Porque se nós não olharmos, e aqui não tem nenhum perigo de falar sobre a lei. Não é pecado grave falar sobre a lei, né? Não é a lei canônica. Por quê? Porque justamente essa foi a crítica no período pós-concílio, de chamar a tradição canônica de juridicismo e de ignorar 2000 anos de história de uma tradição canônica que teve lá os seus erros também, mas é de uma riqueza, de um tesouro inestimável. Portanto, o método para a ciência canônica, ela não pode ignorar de que o método tem que ser jurídico. E a segunda questão é ter a visão de que a ciência canônica é ciência jurídica se o objeto de análise é a dimensão jurídica da igreja. Porque nós não estamos fazendo direito civil. Nós estamos fazendo direito canônico. E o objeto de análise da ciência canônica é a dimensão jurídica da igreja. Ou seja, não tem outro objeto senão esta realidade eclesial, que é justamente como está lá no concílio. Sem dúvida que a realidade jurídica da igreja pode ser estudada também por outras ciências, por exemplo, pela teologia, evidente, pela moral, pela pastoral, pela sociologia, pelo direito civil, pela filosofia. A ciência canônica pode ser, a realidade jurídica da igreja pode ser estudada por uma infinidade de ciências que se debrucem para estudar a realidade canônica, a realidade jurídica da igreja. No entanto, nenhuma ciência terá um método de análise específico como a ciência canônica, e por objeto o direito da igreja, ou seja, a justa relação comunitária e social do povo de Deus conforme a vida prática e as exigências do Evangelho. Então, quais as consequências nessa relação comunitária, seja pessoal, seja comunitária, desta conformidade da vida com as exigências do Evangelho? Esta justa relação é o objeto do direito. De modo geral, o método da ciência canônica tem uma peculiaridade que deriva da especificidade do próprio objeto, cujo núcleo é a revelação.
porque é direito canônico. Não podemos nunca esquecer, é direito canônico. Parte, então, o núcleo é a revelação. Consequentemente, o método será determinado pelo núcleo, a revelação, pela acolhida através da virtude da fé, como dizia Bento XVI, e pela direção do magistério da Igreja, que é sempre o legislador, né? da lei canônica. Portanto, neste ponto número 7, nós, então, vimos que a crise vivida pelo pós-concílio e a visão redutiva do direito canônico não solucionou o problema do método. O método, então, para tratar as questões canônicas, tratar questões determinadas. Nós vimos, então, esta relação entre o médico e a medicação ao paciente, né? O objetivo não é prescrever, o objetivo último não é prescrever medicamento, mas sim a cura do paciente, que é a relação justa na vida da igreja, e o método jurídico, que tem por objeto de análise a dimensão jurídica da própria igreja. Então, o método deriva do objeto. Números 8, os estágios de conhecimento da ciência canônica. Essa é uma descrição feita pelo Hervada, que é muito interessante. Esses estágios do conhecimento, o estágio ontológico, científico-técnico, casuístico, prudencial, da forma interdisciplinar e aplicação do direito. Eu apenas digo rapidamente, porque o tempo já estamos já quase concluindo. Esses estágios de conhecimento, então, o Hervada faz essa distinção muito interessante, está ali justamente no comentário exegético ao Código de Direito Canônico, em espanhol, né? Ali tem este artigo do Hervada. O estágio de conhecimento da lei canônica, primeiro o ontológico, ou seja, a justiça da realidade eclesial. Então, tem que ter sempre esse conhecimento da ontologia do direito para entender o direito canônico. A natureza da igreja, o sentido com a eclésia, o direito que estabelece as relações, ou melhor, que justamente trata das relações interpessoais ao interno e institucionais da igreja, isso tudo feito pelo direito. Da ontologia do direito. Ora, qual é o segundo estágio de conhecimento? É o científico-técnico, isto é, o estudante de direito canônico ou o jurista, o canonista, ele tem que ter o conhecimento técnico das palavras, como se faz a apresentação de uma defesa, de um recurso, de uma sentença, como se faz. A questão técnica científica é necessária. Por quê? Porque o direito tem a sua metodologia. É como se os médicos começassem a falar do corpo humano, a sua linguagem técnica. Por quê? Adentrar aquela ciência, antes de tudo, é necessário dominar a linguagem. Sem a linguagem, nós não dominamos uma ciência. Então, é necessário dominar também a terminologia técnica, que volto a insistir, diferente da teologia. A teologia tem uma linguagem técnica própria e o direito canônico tem a sua linguagem técnica própria. Um terceiro estágio de conhecimento, Hervada diz que é o casuístico, é a apresentação de hipóteses. Isso aqui é muito interessante. Dar uma solução jurídica para um caso criado, não? Criamos um caso, essa é a casuística, cria um caso e aí, então, procura dar uma apresentação de uma solução. A mim não agrada muito, eu prefiro sempre trabalhar com casos concretos, né? Trabalhar com casos concretos nos dá sempre uma dimensão muito, muito própria do direito, né? Por fim, o estágio de conhecimento prudencial, né? E aqui entra um ponto que eu gostaria de enfatizar,
a necessária interdisciplinariedade, transdisciplinariedade e aplicação do direito canônico à vida real. Ora, não tem mais nada real nesse mundo do que uma sentença de tribunal. Uma sentença é algo de um realismo. Se não for de um realismo, o juiz estava voando nas nuvens. Porque ali se considera tudo. As circunstâncias, o fato, as testemunhas, o delito, ou no caso, quando está se tratando de direito penal, mas quando se vai, por exemplo, para os casos de nulidade matrimonial, é a vida das pessoas. Então, é a aplicação. Para isso, é necessário o quê? Um conhecimento prudencial do direito, em que se utiliza o conceito ontológico, o conceito científico-técnico para a aplicação de um caso específico. Para quê? Para que haja uma relação de justiça, para que seja justo, né? A justiça que alguém está pedindo. Para isso, para a aplicação do direito canônico à vida real, é necessário sempre a interdisciplinariedade, principalmente com a teologia, com as ciências, a psicologia, a sociologia. São ciências em que o direito está em diálogo e que servem profundamente para a aplicação prudencial do próprio direito. Número 9, já vamos então para praticamente a nossa última parte. Atual normativa para os estudos de direito canônico. São Francisco publicou a Veritatis Gaudium, em que coloca como a centralidade da história para o cristianismo. Portanto, a missão evangelizadora das universidades e da ciência, o direito canônico tem essa missão de evangelizar também as universidades e o mundo da ciência, em abertura ao diálogo, de forma interdisciplinar e transdisciplinaridade. Esse conceito da transdisciplinariedade significa através de, com, né? E interessante que esse conceito na ciência hoje é tão fundamental que já existe uma revista científica no Brasil especificamente dedicada à interdisciplinariedade, né? Para dizer que de fato é uma necessidade hoje. E depois a internacionalização das instituições, né? Então, isso que tratou de modo muito resumido a atual normativa para o direito canônico, que está na Veritatis Gaudium, e que abre, então, perspectiva sempre para o diálogo, a interdisciplinariedade e a internacionalização das instituições. E que o mais importante é esse daqui, a centralidade da história para o cristianismo. Bom, concluindo, então, nós temos, esses aqui são dados de final de 2018, então, possivelmente mais talvez uma faculdade tenha sido criada nesse período. Então, nós temos 32 faculdades de direito canônico no mundo inteiro. O Brasil é um país continental. No próximo número da revista, eu acho também que a Veritatis Gaudium abriu possibilidade para o ensino à distância. Então, nesse tempo de pandemia, o ensino à distância está nos ensinando tantas coisas, e isso também é fundamental, é muito interessante para todos nós, de entrar nesse mundo do ensino à distância, elaborar uma ciência jurídica e canônica, que de fato ela tem que ser, mas próximo número da revista Ciência Canônica, que eu sou o editor responsável, nós teremos uma sessão sobre a partir da a querida Amazônia, a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco. Foi um exercício que eu fiz com os alunos, né, os meus alunos de direito canônico, como apresentar a possibilidade de uma faculdade de direito canônico na Amazônia, de forma enculturada. Nós estamos dizendo, se até agora tenho reafirmado que o direito canônico está justamente para atender à natureza da igreja,
Ora, por que não na Amazônia não ser excluída uma faculdade de direito canônico? Tem que ter, para atender aquela grande região. Ou seja, é necessário, de fato, assumir o direito canônico como uma realidade necessária para a igreja. E não ter, digo assim, os canonistas vão me entender muito bem, quem é da área do direito. Nós não precisamos ter nenhum tipo de baixa estima, nem vergonha, absolutamente nada disso, da tradição canônica eclesiástica. Da tradição de 2000 anos do direito canônico. É uma riqueza muito grande. E eu, particularmente, considero que, principalmente no Brasil, também fora do Brasil, outras instituições, como é necessário que o direito canônico esteja nas universidades católicas. Essa é a minha opinião, de que o direito canônico nas universidades católicas ajudaria imensamente esse aspecto do direito, que é a interdisciplinariedade e também o diálogo. Em muitos ambientes, vemos que o direito canônico está um pouco somente no seu mundo canônico. É necessário que o direito canônico, como diz o Papa Francisco, uma igreja em saída, né? É necessário sair. É necessário dialogar com as outras ciências, é necessário dialogar com todo mundo. É necessário entrar no mundo da ciência, porque o nosso patrimônio cultural e científico dessa ciência chamada direito canônico é riquíssimo. É riquíssimo. E nós temos que, de fato, se nós considerarmos desde a primeira comunidade cristã, Paulo já dava ali já dava determinações, seja para os casados, para os presbíteros, né, das primeiras comunidades. Depois da patrística é a capacidade, ou melhor, a produção legislativa dos bispos da patrística é uma coisa impressionante. E que foi justamente isso que o Papa Francisco coloca na Litis, em que o bispo é o primeiro juiz da igreja local. Evidente, claro. É o primeiro juiz. Para dizer, então, tem essa conexão, essa relação do direito com a natureza da igreja. Não é somente um conjunto de normas. Por isso, então, que o direito canônico, a ciência canônica, ciência se produz aonde? Nas universidades, no mundo científico, em diálogo, de modo interdisciplinar e também junto, não sozinhos, mas em comunhão. E lembrando que, então, é uma ciência canônica e tem que ter sempre o método jurídico, mas que atenda ao mistério da igreja. Bem? Agradeço muito a atenção de todos, a paciência em me ouvir, e eu passo a palavra agora, então, para o presidente da mesa, Padre Everton.